Olá, bom dia. Bom dia. Chamando aí os seguidores. Café textual número 13. Olá, tudo bom, Paulino? Que saudade, tudo bem? Então, hoje é o 13º Café Textual, Erros Comuns em Trabalhos Acadêmicos. O último de 2020. Nós vamos aí fazer um recesso até janeiro, né? Olá, Roquelene, seja bem-vinda. Então, além, né, de ser o último café textual de 2020, né, um cafezinho de manhã é tudo de bom. Amanhã à noite nós temos uma live com a professora Kelly para a gente conversar sobre português e matemática. Áreas, né, meio antagônicas, digamos assim, mas nem tanto. Paulino, tudo bem comigo, graças a Deus, me cuidando bastante. Espero que esteja te cuidando também aí, né, em São Paulo. Maricele, seja bem-vinda. Marilice, Ana Rita, bom dia, Ana Rita. Então, bora lá, último café textual de 2020. Retomamos depois das festas aí em janeiro, né? Bora lá. Na semana passada, eu falei sobre os erros comuns em trabalhos acadêmicos. E aí a gente trabalhou um pouquinho o plágio, trabalhamos erros ortográficos, erros de digitação, erros de pontuação e uso de primeira pessoa no singular, né? No texto, uso da primeira pessoa não pode, tem que ser textos na impessoalidade, acrescido da partícula passivadora ser, o uso da linguagem imprópria para textos acadêmicos. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre os erros comuns, né, em textos. E aí, claro, textos acadêmicos ou não, né, qualquer tipo de texto, inclusive aquele que eu coloco no meu Instagram, aquele que eu coloco no meu site, enfim, né, textos diversos. Bom dia, professor Alexandre, seja bem-vindo. Beth, seja bem-vinda. Bora lá. Próximo item. Comum em erros em textos, né? Pouco vocabulário técnico, né? Eu já falei sobre isso na live passada. Eu preciso demonstrar domínio técnico daquilo que eu estou falando. Se eu estou fazendo uma live sobre erros comuns, então eu vou falar de erros comuns. Não posso fugir do tema. Não posso começar um texto, por exemplo, falando de abacaxi e terminar falando de abacate. Se eu estou falando de salada de fruta, será que abacate cabe na salada de fruta ou só abacaxi? Então eu preciso ter o início, o meio e o fim. E isso é muito importante com relação à coerência, que a gente chama, né? Coerência de um texto. Eu começo falando de um assunto e eu vou terminar falando desse mesmo assunto. No meio do texto, no desenvolvimento, eu posso passear em outros lugares, né? Trazendo informações, mas eu preciso falar de um único tema. Olá, Angelita, seja bem-vinda, saudades. Um outro erro comum nos textos são palavras repetidas, né? Principalmente em frases muito próximas ou no mesmo parágrafo. A gente precisa evitar essas duplicidades, tá? Por quê? Porque quando eu uso palavras repetidas é sinal de que eu tenho pouco vocabulário. Ou seja, eu preciso ler mais, preciso ter mais palavras diversas e a língua portuguesa é riquíssima em sinônimos. Então eu preciso cuidar disso, né? Eu preciso trabalhar e corrigir esse problema. Como é que eu corrijo? Lendo. Eu preciso ler mais porque aí automaticamente eu tenho mais vocabulário e aí eu consigo trocar essas palavras repetidas. No caso de trabalhos acadêmicos, por exemplo, é importante a gente ler em voz alta, porque quando a gente lê em voz alta o parágrafo, a gente consegue perceber a sonoridade e aí a gente percebe palavras repetidas.
E se a gente tem dificuldade, coloca uma mesma palavra, vai lá no Google, né? Põe a palavra, né? E põe significado ou sinônimo. E aí vai aparecer um monte de sinônimo e a gente consegue trocar essas palavras. Como disse, palavras repetidas dá o sinal de que eu tenho pouco vocabulário, né? O professor Alexandre coloca, muito importante a linguagem clara e com foco, mesmo que tenha desdobramentos. Exatamente, professor. Sem sombra de dúvida. Um outro erro comum, e aí tem a ver com plágio, é eu citar um exemplo, citar uma fonte e não colocar de quem eu tirei a ideia, né? Se for em trabalho acadêmico, mais importante ainda para não cometer o plágio, porque se eu copio e colo, ou se eu faço uma paráfrase, que é, de novo, reescrever com as minhas palavras a ideia daquela pessoa, eu preciso dizer quem foi. Se é um texto para um blog, por exemplo, as pessoas costumam não colocar referência, mas é importante, porque isso te dá certeza de que a pessoa que estiver lendo o teu texto não vai dizer o seguinte, essa pessoa aqui copiou esse texto de tal lugar. Então, copia o texto, traz a ideia, mas diga, o fulano de tal que falou. Essa ideia não é sua originalmente, mas ela pode ser um indício de desenvolvimento de um outro tema, né? Aqui vai uma dica. Muitas vezes o pessoal que está para escrever trabalhos acadêmicos ou escrever um artigo, sobre o que eu vou escrever? Né? Às vezes falta ideia. Na maioria das vezes, as dissertações, teses, elas sempre têm na conclusão uma parte que é trabalhos futuros. Ideias para trabalhos futuros. Por quê? Porque não foi desenvolvido ali e vai ser desenvolvido em algum trabalho futuro. Então ali a gente tem muitas ideias para fazer os nossos textos. Olá, professora Valéria, seja bem-vinda. Plágio é feio, com certeza. Olá, Irene, seja bem-vinda. Então, se citar alguém ou alguma coisa, né, cite a fonte. Um outro erro comum é citar um autor, principalmente citação direta, que é aquela copia e cola, né, entre aspas, e não comentar a citação, deixar a citação voando. Então, traz a citação e não comenta. Então, é muito importante analisar esse dado que é trazido, né? Semana passada eu estava fazendo só a formatação de um TCC e cada capítulo, né, o item que ela colocava, ela terminava com uma citação e começava já um novo título. Eu disse, olha, como ela não me pediu revisão de português, ela só pediu formatação, eu mandei num comentário escrito, olha, você precisa desenvolver cada citação colocada, porque você termina um capítulo e simplesmente termina com aquela citação, achando que trazendo uma citação ela é importante. Não. Inclusive em textos em blog, por exemplo, né, quem costuma escrever para blog, enfim, é importante trazer a citação e fazer um comentário. Por que está trazendo aquilo? Por que aquela informação que você trouxe ela é importante? Por que ela está fazendo ali? Né? Então, muito importante cuidar com essa questão de trazer a citação e não analisar. Um outro erro comum é começar a frase com o tal do ou seja. Ou seja, é um problema. Olá, Rafael, seja bem-vindo. O professor Alexandre coloca, tem uma dúvida, em que momento devemos citar, antes ou depois? Então, professor, a citação vai depender do que você está falando no texto. Às vezes, eu estou comentando sobre determinado assunto. Por exemplo, vou trabalhar a questão de aprendizagem, tá? Então, quem trabalha aprendizagem? Quem trabalha aprendizagem, vamos pegar aí na área da pedagogia, Piaget, Vallon, né, Vygotsky, que trabalham a questão da aprendizagem e a questão da socialização dessa aprendizagem, em termos grosseiros. Se eu estou falando de aprendizagem no ensino superior e trago a questão quais são as maiores dificuldades, se é dislexia, se é disgrafia, se é desortografia, descalculia, eu vou trazer citações que comprovem que as pessoas no nível superior também têm as mesmas dificuldades encontradas no ensino fundamental e médio.
E aí eu trago a citação desse autor e explico por que eu estou trazendo. E aí vai depender muito de como está o meu texto. Só que eu não posso terminar o texto com uma citação, né? Tem muita gente que pega aquelas frases de efeito e coloca no seu texto para finalizar. Não, pode até trazer, mas depois finaliza, né? Traz uma conclusão, né? Uma ideia sua, por que você trouxe aquilo, pensar sobre, né? Diferente de um post, por exemplo, no Instagram, que eu trago uma frase e aí embaixo, na descrição do post, então eu vou fazer uma explicação da frase que eu trouxe como citação. Eu fiz isso semana passada, eu trouxe uma frase do Matheus Arnold, né, sobre a questão da escrita. E aí eu desenvolvi, então, a partir daquela citação, eu desenvolvi o meu texto na descrição. Ok? Deixa eu ver aqui, o professor tá... olá, Alimentos em Foco, Autoestima Mulher, sejam bem-vindos. Professora Valéria coloca no blog, a citação precisa ser formal, a BNT? Então, aí vai uma escolha. Quanto mais próximo, digamos, do formal for, melhor, porque demonstra que você sabe. Porém, o blog, ele é um diário de bordo. Ele é uma situação de... Estou comentando todos os dias o que está acontecendo comigo. O Instagram virou o blog. O blog é texto escrito. O Instagram virou o dia a dia das pessoas, só que em vídeo. Então, no blog, como é um estilo mais informal, não necessariamente precisa seguir formalmente a BNT. Mas, se quiser colocar da forma formal, olha, a forma formal, é interessante. Tá, professora? Olá, Marlene, seja bem-vinda. Professor Ricardo, na Rita Meio Tema. Enfim, bora lá. Bora continuar com relação a ou seja. Começar uma frase com ou seja. Aqui temos um problema. Por quê? Se eu não consigo colocar as minhas ideias no papel de uma forma coerente, coesa, clara, o que eu faço? Eu boto o ou seja para explicar de novo uma coisa que eu já disse. Então, na hora de escrever o ou seja, reescreve a frase anterior. A não ser que seja uma citação direta, eu trago uma citação do autor e eu quero explicar. Mas, ao invés de eu colocar ou seja, eu troco essa expressão por uma outra. Então, podemos entender a partir da citação do autor que. Porque quando eu coloco ou seja, é como se eu dissesse ao meu leitor, e eu estou falando isso em termos de escrita. Se eu coloco ou seja no meu texto, o que é que vai acontecer? Eu estou demonstrando para o meu leitor que eu não sei escrever corretamente, sou explicadinha, porque o ou seja quer dizer eu preciso explicar várias vezes a mesma coisa para fazer com que o meu leitor entenda. Então, na hora do ou seja, retira e reescreve o parágrafo anterior. E aí você vai ter domínio do conteúdo, né? Cada vez que eu coloquei o ou seja, não coloca. Reescreve. A não ser que for uma citação direta e eu queira explicar, mas retira e coloca uma outra expressão. Olá, professor Fabiano. Sejam todos bem-vindos. Elaine, seja bem-vinda. Daninha, seja bem-vinda. Bora lá, continuando. Uma outra questão também importante aí, continuando com a questão de citação, é colocar a citação muito longa. Citação muito longa, ela empobrece o trabalho. Geralmente, nos TCCs da área de direito, por exemplo, eles costumam colocar partes da lei, colocam quem trabalha muito com a área né, da contabilidade, lembrei agora do professor Fabiano, na área de contabilidade, que trabalha com leis, colocam trechos da lei na íntegra. Isso não deve acontecer, porque empobrece o trabalho. Então, eu posso colocar só uma parte da lei.
Tem gente que coloca, por exemplo, acórdão. O que são os acórdãos? São digamos, os processos que são julgados por juízes que não têm uma lei específica, mas que, a partir disso, tem uma brecha na lei e eles dão um voto e eles colocam o acórdão inteiro, né, de uma ação civil, enfim. Não coloca. Quanto mais citação tiver, mais você está dizendo para o leitor que você não tem domínio do assunto e que preciso pegar de vários para fazer o meu, né? A citação ela é importante, mas em demasia ela atrapalha o texto, né? Então eu preciso trazer citação para provar que o que eu estou dizendo faz sentido, mas eu não posso fazer um texto cheio de citação porque fica uma colcha de retalho. Eu trago uma citação, aí eu faço uma linha explicando a citação, eu trago outra citação. Quer dizer, que construção tem-se aí, né? Praticamente nenhuma. Professor Alexandre, mas ou seja, não funcionaria como uma ratificação? Pois é, professor. Se vai fazer uma ratificação, por que não escreve o que está anteriormente escrito? Se eu tenho condições de fazê-lo, né? Às vezes eu estou escrevendo, ou estou ao vivo, aí sim eu posso colocar, ou seja, porque eu estou fazendo uma retificação daquilo que já foi dito e eu não posso apagar. Não tem como ir lá apagar o que eu já falei. Mas num texto elaborado que eu vou publicar, substitua esse ou seja por outra expressão que dê o mesmo sentido, que você está explicando. A função do ou seja é explicar o que foi dito antes. Então, reescreva o que foi dito antes, né? E aí é bem complicado. O professor Fabiano coloca, fica bem pesado, com certeza. Principalmente quando se trabalha com TCCs, né? No final de curso. Mestrado também, em dissertações, já peguei várias com muita citação. E aí o orientador não falou, mas eu disse, ó, tira metade disso e reescreve com as tuas palavras e traz só o autor ao final para fazer sentido, mas tenta fazer a paráfrase. Leia e reescreva com as suas palavras e cite o autor daí depois no final, né, entre parênteses, né, o autor e data. E, se for citação direta, página, mas no caso, paráfrase não precisa página. Bora lá o próximo. Períodos muito longos, frases muito enormes. De novo, né? Eu trabalho com revisão e formatação, dou aula, enfim. Na semana passada, de novo, um outro artigo com um parágrafo com 15 linhas, outro parágrafo com 2 linhas. Um parágrafo com 5 linhas, outro com 25 linhas, outro com 3 linhas. O que demonstra isso? Que a pessoa, um parágrafo de 15, 20 linhas, ele pegou a ideia de alguém, parafraseou, escreveu com as suas próprias palavras, e aí depois ele, com pouca, né, vontade, escreveu 2 linhas, meio que explicando o que estava em cima, depois trouxe mais uma paráfrase, demonstra de novo que não tenho domínio da escrita, que eu não tenho domínio de leitura e que eu estou fazendo uma colcha de retalhos. Então é preciso ter esse cuidado, né? Incluir muita ideia, deixa o meu leitor baratinado, porque ele não entende, não vai entender, às vezes chega no meio da frase, ele não sabe a que veio, né? Por exemplo, uma frase começando, com o conhecimento adquirido na matemática, pode-se perceber que, paraná, 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 e vai, e continua, e aquele parágrafo não termina, e ele vai trazendo ideias e vai trazendo ideias. Não, então faça parágrafos, né? Geralmente a gente diz assim, ó, um bom parágrafo, ele bem escrito, 5, 6 linhas, tá? Não estou falando de frases. Dentro desse parágrafo pode ter várias frases com ponto final. Estou falando de parágrafo. Um parágrafo bem escrito, ele tem 5, 6 linhas, menos do que isso. Só e somente só se eu vou introduzir a fala de alguém ou uma citação, no caso, conforme Arnold 2020, né? Enfim, disse que, e aí eu trago a citação. Então, essa frase curtinha, tudo bem para introduzir, não gosto muito desse termo, mas enfim, para trazer a fala de alguém, a citação de alguém. Do contrário, procure fazer frases, parágrafos e
Tem gente também que faz 5, 6 linhas de uma frase só. Também não é bom, porque uma frase ela precisa ter o substantivo, né, o sujeito, o verbo, o predicado e um complemento. E às vezes traz o sujeito, traz o verbo, traz o predicado, traz o complemento, traz o complemento, traz o complemento e o complemento e o complemento, e depois no final já não sei mais, eu tenho que voltar no início do parágrafo para ver do que ele está falando. Então, quanto menos, digamos, quanto mais enxuta a frase for, melhor vai ser para que o meu leitor entenda, né? Bora lá, mais uma. Deixa eu ver se tem algum comentário para passar para o próximo. Olá, Carla, seja bem-vinda. É isso aí. Bora lá. Erros de formatação na ABNT. Para trabalhos acadêmicos, é importante e obrigatório que seja respeitada a regra da instituição. Então, por exemplo, tem gente que utiliza, por exemplo, a área de medicina utiliza Vancouver, né? A área de psicologia, às vezes antropologia, utiliza APA. E a maioria dos cursos utiliza a ABNT. Então, e cada instituição tem a sua forma de trabalhar. Por quê? Porque a norma, ela pressupõe algumas regras, mas ela deixa outras a cargo da instituição, da editora, de quem vai publicar o livro ou o trabalho científico, o artigo, enfim, né? As revistas têm normas, segue a APA, mas porque a APA, por exemplo, diz espaçamento duplo, parágrafo não sei da quanto, todo mundo usa espaçamento entre linhas, um e-mail ou simples. Aí vai depender da instituição. Então eu preciso cuidar com esses erros de formatação. A formatação, na verdade, é a estética do trabalho, diferente da questão metodológica. Metodologia é como eu fiz o meu trabalho, como eu fiz essa pesquisa. Formatação é estética, tá? Então é diferente. Isso aí é tema para outra live pro ano que vem, né? O professor Alexandre colocou mais uma pergunta. Existe um padrão de número de páginas para um TCC? Então, essa questão do TCC, ela é intrigante. Por quê? Tem gente que utiliza, professor, TCC em forma de artigo. E aí artigo não passa de 25 páginas. Mais do que 25 páginas já virou capítulo de livro. Tem instituições que dizem o seguinte, na semana retrasada eu corrigi um TCC de uma menina da área do direito também, que a universidade pedia 80 páginas para um TCC. E ela estava apavorada, porque ela estava com 72 páginas escritas. E eu disse, olha, calma, porque ainda vou fazer a formatação é a estética, precisa de todo um... Então, já ficou em 102 páginas. Ela assim, não, Esther, eu não posso passar de 100. Tivemos que diminuir, tirar algumas informações. E ela ainda precisava escrever a análise, então a gente teve que tirar parte da revisão de literatura. Então, não existe um padrão, tá? E aí o TCC, na verdade, ele precisa dar conta do conteúdo, né? O TCC, ele estuda um tema em específico. Então, eu vou estudar essa caneca. Eu preciso trazer tudo sobre essa caneca. Se eu conseguir escrever tudo em 10, 15 páginas, show de bola. Mas tem gente que tem dificuldade de escrita e aí leva 40 páginas para escrever sobre a caneca. Então, vai depender muito do tema escolhido, da pergunta de pesquisa, porque a pergunta de pesquisa ela tem que ser específica. Tem gente que faz uma pergunta de pesquisa do TCC muito ampla, que não consegue dar conta. Então, eu sempre digo, a gente sai de um caminhão daqueles, né, tipo cegonheira, ou aqueles que tem 2, 3, um grudado no outro, esse é o meu tema, e eu vou para um Smart, aquele que só cabe 2 dentro do carro. Então, pensa que o meu recorte de pesquisa, ele é muito pequeno, e eu preciso dar conta em tantas páginas, e aí vai depender da instituição e do tema, o quanto de páginas eu preciso escrever. Tem instituições que, como falei, colocam um número mínimo de páginas para escrever e tem instituições que deixam à vontade. Ou dizem, ó, não pode ter menos do que 10 páginas. Ok, se você conseguir dar conta em 10 páginas do seu tema, show de bola, né? E aí precisa trabalhar. A professora Valéria coloca, você sugere que o desenvolvimento do trabalho já seja no padrão da formatação? Com certeza.
Porque quanto mais a gente escreve nas normas, mais fácil fica depois de a gente trabalhar isso. E aí a formatação fica mais fácil, você tem condições de saber quantas páginas já tem, porque muitas vezes começa a escrever em espaçamento simples, por exemplo. Escreve lá 4 páginas de texto. Mas quando vai colocar nas normas da ABNT, que é espaço, 1,5, margem, enfim, já virou 9, já virou 8. Se colocar uma figura no meio, um gráfico, uma tabela, então já pronto. E aí, às vezes, a pessoa sofre porque está escrevendo muito e se colocar nas normas da ABNT já fica mais fácil saber a quantidade de páginas. Mas tem gente que diz, quanto que eu preciso escrever? Você precisa escrever para dar conta do seu objeto de pesquisa, da sua pergunta. Como faço essa caneca? Então, eu preciso buscar informações de como fazer. Se eu vou fazer, é outra história, mas eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica. Custa muito para fazer isso aqui? Quanto tempo? Como que eu faço? Então, essas perguntas eu vou responder no meu trabalho teórico. E a prática eu posso ir depois, né? Vou para uma olaria, vou lá fazer a xícara, enfim. Vou aprender a fazer isso aqui. Nem sei se faz numa olaria, estou falando aqui de ignorante no tema, porque eu não conheço. Beleza? Seguindo. Falta de sequência lógica entre parágrafos. Eu falei da questão dos parágrafos muito grandes, mas também eles têm que ter um encadeamento. Às vezes a pessoa escreve um parágrafo enorme e no parágrafo seguinte não tem uma ligação. Aí a pessoa esse parágrafo aqui tá voando? Esse parágrafo aqui, que relação tem a ver? Tudo está encadeado. O título do capítulo, o texto, o subtítulo do capítulo e o que vem escrito. Então eu preciso ter essa sequência lógica para que a pessoa entenda. Porque às vezes o cérebro tem muitas ideias, na hora de trazer para o papel isso fica difícil, porque daí eu trago tudo e às vezes essas ideias elas não têm uma sequência lógica. Então eu preciso cuidar. Como que eu faço isso? Lista tópicos. Por exemplo, preciso escrever sobre isso. Então, lista tópicos. Né? O que eu sempre brinco da diarreia mental. Quem foi meu aluno lembra. Né? Diarreia mental. O que é diarreia mental? Todo mundo já teve uma diarreia na vida. Tira daqui todas as ideias e coloca no papel, em forma de tópicos. Tenho que escrever. Desculpa. Tomar uma água, porque eu acho que o café não deu certo. Por exemplo, eu tenho que fazer um texto sobre flor. Então, o que eu sei sobre flor? A flor tem cor, tem cheiro, tem pétala, tem caule, e vou colocando. Mas será que eu preciso escrever tudo da flor? Não, porque de repente se eu escrever de cor, eu vou trabalhar sensações, eu não preciso falar de caule, de nada, eu posso falar da cor e do cheiro. E aí eu faço um texto sobre isso. Então tem coisas que eu gostaria de escrever, mas não fazem sentido. Se eu trouxer, é um outro texto, é uma outra forma. Lembra da flor? Se eu escrevo sobre a cor e o cheiro, eu vou trabalhar com sensação, com emoção, com a visão, enfim, o olfato. É um texto. Agora, se eu for trabalhar o caule, a raiz, e aí o estrume que eu vou colocar, o fertilizante, eu não estou fazendo outro texto? Aí será que vale a pena eu misturar esse texto de como cultivar essa planta com cheiro e com... Faz sentido? A não ser que eu esteja falando da rosa, e aí eu vou falar tudo da rosa. Eu vou falar do cheiro, da sensação, eu vou falar do caule, do plantio. Então, esse é o tema. Mas se eu for um parágrafo, um texto curto, eu preciso ter um início, meio e fim. Então, usa diarreia mental. Vai lá e coloca todas as ideias e depois seleciona o que é importante colocar no teu texto ou não. Ok? Guilherme Sete, saudades, como você está? O professor Fabiano coloca, nossos alunos deveriam estar aqui. Então, professor, no próximo semestre, avisa lá, né? Bota o megafone. Professor Esther faz live toda segunda-feira de manhã às 9. Vai lá, segue ela é show de bola. Me ajuda aí. Beleza? Continuando, gente. Textos que terminam sem lógica ou fechamento de ideia. Esse é um outro problema muito sério, né? As pessoas escrevem um parágrafo conclusivo e acham, conclui-se que, e aí coloca uma ideia que daria uma continuidade. Então eu preciso ter em mente que eu preciso terminar isso.
né? Eu sempre brinco que a pessoa começa um texto, e aí pode ser redação, pode ser qualquer coisa, começa um texto, introduz o tema, faz o desenvolvimento, desenvolve, lá no final bota assim, ó, conclui isso aqui e desenvolve mais um pouco. Então eu preciso concluir. Por que eu comecei? Porque trouxe as informações e por que eu estou concluindo. Né? Então é muito importante isso, fazer esse fechamento. E aí, claro, eu preciso ter em mente, conhecer o assunto para poder fazer isso. E as pessoas escrevem sem conhecimento sobre o que estão trabalhando, geralmente em trabalhos acadêmicos isso acontece bastante, e faz aquela colcha de retalho e não conclui nada. Então é preciso olhar para isso também, né? Estamos quase terminando, gente. Estamos em 30 minutos, mas eu queria mais 2 tópicozinhos para a gente encerrar. Professor Ricardo coloca, fica como sugestão fazer uma live sobre esse assunto dos erros comuns em trabalhos acadêmicos. Com certeza, né? E aí tem tema aí para a gente trabalhar o ano de 2021 todo. Professor Alexandre, adorei a diarreia mental. Diarreia mental existe, ela é chamada de técnica dos tópicos, né? A técnica do esquema dentro da língua portuguesa. Mas se tu for explicar a técnica do esquema para os alunos, eles dizem, ui, que coisa chata. Mas a diarreia mental ninguém esquece. Quem foi meu aluno e que está aqui, lembra que eu falei, faz a diarreia mental. Tira tudo daqui, bota no papel e seleciona, né? Vamos para os 2 últimos aí. Erros de concordância verbal. Não sei fazer textos, não uso o verbo de forma correta. Então, se eu estou no presente, eu tenho que usar tudo no presente. Verbos no passado, tudo no passado. E aí tem uma dica bem importante, porque, por exemplo, num trabalho de conclusão de curso, num artigo, na introdução eu vou trabalhar no verbo no futuro. Por quê? Porque vocês vão ver embaixo, né? Resumo, futuro, né? Vocês vão ver nesse trabalho, então verão nesse trabalho, esse tipo de coisa. No desenvolvimento é tempo presente ou passado. Se foi alguém que escreveu lá em 2010, já passou, já faz 10 anos. Então, preciso colocar o verbo de acordo. E na conclusão do trabalho, sempre no passado, porque você já fez o trabalho. Certo? Então, cada parte do trabalho tem uma forma verbal de escrever. Na introdução, sempre futuro, porque eu estou introduzindo o tema e a pessoa vai ler. Presente no desenvolvimento e nas conclusões eu coloco passado. Ah, professora, mas aí tem gente que coloca no resumo de um trabalho passado. Sim, no resumo. Se é um resumo, vou publicar um resumo. 150 palavras. Então, primeiro, no presente, este trabalho trata de... Paraná, estudou-se, verificou-se. Por quê? Porque eu estou comunicando uma coisa que eu já fiz. Então, no resumo para a publicação, sim. No trabalho, introdução sempre no presente, porque você está conversando com o seu leitor, está dizendo para ele o que vai acontecer, e depois o que está acontecendo, bem no gerundismo, o que está acontecendo, e na conclusão o que aconteceu. É mais ou menos isso. Então eu preciso ter essa questão dos verbos, né? Dessa concordância verbal aí. E por último, né, ter essa questão da leitura sempre presente. Tenha o hábito de ler todos os dias, pelo menos 10 minutos. 2 páginas por dia é o suficiente para aumentar o vocabulário, para melhorar a escrita, para melhorar o raciocínio, porque a leitura não só ela ajuda na escrita, mas ela ajuda na maneira como você raciocina, na maneira como vem as ideias, porque quando a gente lê, a gente trabalha mundo da imaginação. Lembra a criança quando lê as historinhas infantis? Mundo da imaginação. E quando eu trabalho o mundo da imaginação, eu trabalho criatividade. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, eu não sou criativo. Não é criativo? Então vai ler, porque a leitura dá criatividade. E às vezes as pessoas acham que não são criativas, mas elas são as primeiras a resolverem problemas. Por quê? Porque são criativas. Se eu tenho um problema e eu tenho a criatividade lá nas alturas, eu resolvo muito rapidamente o problema. Então a criatividade ela não está ligada só às artes. Porque eu sou uma pessoa criativa, porque né, eu tenho
parte musical. Não, a criatividade é resolução de problema também, né? Nessa área ela é muito importante. Beleza? Gente, era isso que eu queria trazer para vocês como último café textual de 2020, o 13º. Amanhã às 19 horas eu vou fazer um bate-papo, né, com a professora Kellen sobre português versus matemática. Continuarei aí nas mídias sociais, mas vou fazer uma pausa aí entre Natal e Ano Novo. E aí retomamos em janeiro com outros temas, enfim. E vocês também, né, sugiram, né, temas aí pra gente trabalhar aqui, que seja relevante, que para você, né, porque eu tô fazendo esse aqui café para ti, né, para vocês que estão aí me seguindo. E queria só ler aqui, o Paulino colocou, lembra bem dessa questão, né? É verdade, eu lembro da diarreia mental. A diarreia mental funciona muito para todo mundo. Beleza? Gente, muito obrigado. Espero vocês amanhã à noite às 19 horas com a professora Kelly, um bate-papo show de bola sobre português e matemática, que muita gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Beleza? Uma ótima semana para todos, um ótimo Natal, ótimo Ano Novo. Tamo junto, hashtag tamo junto aqui com vocês. Beleza? Um grande beijo e até janeiro de 2021, se o paizinho permitir. Hashtag tamo junto. Obrigado!